Hello! Hoje eu prometi para os brasileiros espalhados pelo mundo que eu iria mostrar como é que eu fiz a torta de espinafre. Gente, eu vou dizer, foi um sucesso tão grande essa torta. Todo mundo comentando sobre ela, porque eles querem todos fazer essa torta para o Natal, porque muita gente que estava com a gente no Thanksgiving não vai estar com a gente no Natal, e eles querem para esses outros eventos com outras pessoas da família, né, em outros locais, fazer a torta para que todo mundo experimente. E vai ter um casamento. E aí vai ser muito legal eu estar filmando um pouquinho de como é que acontecem os casamentos nas famílias mais pobres ou até classe média, aqueles que não vão gastar dinheiro alugando locais e contratando buffets e tudo mais, porque aqui é comum eles contratarem até o serviço de buffet, né, os mais simplesinhos, mas fazer a festa na casa da família ou na casa de um conhecido que tem um pouco mais espaço. E se você for rico, aí sim você vai contratar um salão de festas ou, né, um ambiente dentro de um hotel, de um clube de campo, para fazer a sua festa de casamento. E aí sim você vai contratar os buffets super renomados, que cobram caro, bem caro pelo que eles vão fazer. E tem um monte de diferenças entre os buffets que a gente contrata nos Estados Unidos e no Brasil. Para isso, eu inclusive vou tentar entrar em contato com uma das minhas ex-alunas que hoje trabalha nesse setor, né, fazendo organização de eventos, e aí ela pode ajudar um pouquinho nessas diferenças, passando como é no Brasil, e eu vou mostrando um pouquinho de como é nos Estados Unidos. Mas voltando à situação aí, por que eu falei do casamento? Porque nesse casamento, a noiva, que é a Shelly, ela se apaixonou pela torta de espinafre e pediu para que eu passasse a receita, para que a família dela pudesse fazer. E aí eu me ofereci para fazer as tortas pro casamento dela, que vai ser um casamento mais íntimo, poucas pessoas. Mas ela ainda está em dúvida se ela quer a torta, tamanho padrão, para, né, cortar e servir as pessoas. Porque eu sugeri para ela, ao invés de fazer a torta e ter que cortar, e cada um corta de um tamanho e tal, eu fazer tortinhas individuais, porque cada um pega a sua, se quiser, sei lá, pega até duas, eu posso até fazer um pouquinho mais, mas é uma maneira mais fácil das pessoas se servirem e de calcular um pouco as unidades que serão necessárias para esse evento. E tudo volta a famosa receita. Então vamos lá que eu vou explicar um pouquinho do passo a passo. Gente, foi uma torta tão simples, tão fácil de fazer, que eu não acredito que ficou tão gostosa. Porque, pra ser muito sincera, eu tinha prometido que eu iria fazer tortas, mas eu tinha prometido que eu ia fazer uma torta de espinafre e cream cheese e uma outra torta que eu ia fazer de frango. Mas com tudo que aconteceu, quem assistiu meu vídeo falando sobre o Thanksgiving, tudo que aconteceu, tanto que eu tive que trabalhar, eu não tive tempo para fazer duas tortas diferentes. Então eu fiz duas tortas de espinafre, de creme de espinafre, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Nenhuma torta de frango acho que ficaria tão boa quanto aquela de espinafre. Então é por isso que eu vou passar essa torta para vocês. Se vocês tiverem oportunidade, façam, porque vocês não vão se arrepender. Então vamos à receita? Eu vou mostrando para vocês o passo a passo, ok? Aqui eu começo, logicamente, lavando e cortando o espinafre. Não fiquei cortando pequenininho, igual a gente corta couve aqui no Brasil, não, tá? Foi uma coisa muito... cortando, assim, em pedaços grandes, tá vendo aí? É uma coisa bem rápida. Eu tava com duas... a minha pia aqui é dividida em duas partes, então... Eu já tinha dado uma lavada antes, aí lavei novamente, né? Eu tinha deixado um pouquinho de molho com vinagre, aí coloquei de novo nessa pia, deixei de molho na água para que ela não murchasse, e aí depois fui tirando os cabinhos, juntando, cortando e colocando nas vasilhas. O bacon que eu comprei, ele já veio fatiado, então olha aí que facilidade, né? Peguei o bacon, só cortei em tirinhas, né? Ele já saiu aí nas tirinhas compridinhas. Como já estava tudo fatiado, eu não precisei nem me preocupar em cortar em cubinho, nada. Então foi muito rápido para fazer. A torta em si, se eu não tivesse parado para gravar, parado para atender telefone e outras coisas, ela teria ficado, todo esse recheio teria ficado pronto em 15 minutos.
Para fritar o bacon, eu não coloco óleo nenhum. Não precisa, o bacon já tem um monte, né? Então eu fui deixando esse bacon fritar. Tem que fritar bastante e não adianta você jogar o bacon ali e assistir televisão ou mexer no Facebook não, tá? Então você vai precisar o tempo inteiro estar mexendo para que ele doure de uma maneira proporcional. Não fique um lado queimado e o outro lado com aparência esbranquiçada. Então eu fui mexendo o tempo todo até que todo esse bacon ficasse bem fritinho, bem sequinho. E eu me dei o direito de depois, vocês vão ver, né? Olha aqui que legal o meu fogão, gente. É uma facilidade para limpar esse fogão. Eu adoro esse fogão. Só tem um porém, você precisa tomar cuidado, porque se você esquecer, você enfia a mão ou joga alguma coisa ali em cima e eu vou mostrar uma caca que eu fiz daqui a pouquinho. Bem, fritei todo o bacon, tirei um pouco do óleo, ainda tem bastante óleo ali dentro, mas eu tirei um pouco do óleo do bacon, deixei de lado, depois eu uso para fazer alguma carne, alguma coisa assim. E o cream cheese eu usei, dessa vasilhinha maior de cream cheese, eu usei 2 vasilhinhas e meia, porque eu queria bastante creme. Eu coloquei o primeiro, comecei a mexer, vi que não ia ser o suficiente. Coloquei o segundo e aí eu lembrei que eu tinha mais uma vasilhinha pela metade, que é a que eu e o Steve estávamos usando aqui em casa, e peguei mais um pouquinho daquela vasilha para colocar ali. Então, conforme ele começa a esquentar, vai derretendo, aí vai ficando mais fácil para misturar tudo, que aí ele realmente fica bem cremosinho e bem homogeneizado com o bacon que está ali. Ele, inclusive, se você está mexendo bem, se não tiver tanto óleo dentro, você vai ver que vai sumindo esse olhinho, né, dessa gordura do bacon, também vai penetrando tudo ali no cream cheese e vai ficando bem saboroso. Eu tinha esquecido de colocar um pouquinho de alho antes. Eu adoro alho, gente, adoro, eu boto alho em tudo. Então aí eu coloquei um pouquinho do alho e deixei isso aí cozinhando por um tempo, né? Para que o alho pudesse realmente não ficar com aquele sabor dele cru. Então dei uma boa cozinhada nele e aí eu fui colocando o espinafre. Como o espinafre faz muito volume, mas a hora que ele murcha vira uma coisica deste tamanho, então eu fui incorporando aos poucos. Coloquei um pouco, fui mexendo, a partir do momento que ele vai esquentando e vai murchando, vai diminuindo, aí eu fui acrescentando mais. Também, sempre mexendo, porque eu não queria, apesar dessa panela não queima nada, inclusive me deixa irritada, porque tem hora que eu quero dar uma queimadinha numa coisa, num frango, por exemplo, para depois jogar cebola, fazer um frango, um bife acebolado. Essa panela, peste, não gruda nada de jeito nenhum. Mas mesmo assim, para não ficar uma certa casquinha no fundo, eu fico mexendo o tempo inteiro, e aí sal e pimenta. Olha que legalzinho, isso daí é uma vasilhinha que existe há mais de 50 anos nos Estados Unidos. E você tem a vasilha grande com a pimenta, o lado dele de furo maior, se você precisar colocar uma quantidade numa colher, por exemplo, ou jogar na mão, né, que cozinheira tá acostumado, joga na mão, vê lá a medida e taca na panela. E aí tem a partinha também de você fazer só dar aquela polvilhadinha. Um pouco do sal. O sal que eu tô usando é um sal que o Steve comprou que tem alho também, um sal saborizado de alho. Então, para deixar um pouquinho mais de gosto. Foi muito pouco que eu usei, tá? Eu quase não usei sal aí, mas é para dar um gostinho nele. Agora, acho que foi o restinho do espinafre que eu coloquei. Então, coloco mais pimenta, coloquei um pouquinho de nutmeg, que é noz moscada, que americano adora noz moscada, então eu coloquei um pouquinho. E aí fui mexendo um pouco. Só que para eu poder colocar esse creme dentro da torta, eu tenho que deixar esse creme esfriar um pouquinho. Se eu colocar na torta do jeito que tá aí super quente, ela começa a assar a parte de baixo da torta, né, a massa de baixo, e aí não fica legal. Então depois eu vou ter que esfriar antes de misturar. Ah, olha o que eu tô fazendo aqui. Como eu vi que esse creme tava ainda muito cremoso, eu tava com medo que a hora que cortassem a torta,
esse molho todo fosse cair e não fosse ficar dentro da parte da casca mesmo da torta, né, da massa. Então eu coloquei uma colher de sopa de maisena, né, amido de milho, num pouco mais de meia xícara de leite, misturei bem, joguei aí dentro e dei mais uma cozinhadinha aí nisso por mais uns 3, 4 minutos em fogo mais alto. Vocês podem ver que conforme eu mexo com a espátula na panela, forma até aquela trilha, abre até aquela trilha. Bom, desliguei, deixei esfriar e olha agora, esse creme nem tá frio ainda, ele tá morno, mas ele já tá mais consistente, então agora eu tenho certeza que ele vai conseguir parar dentro da torta. E aí a massa da torta que eu não tive tempo de fazer, eu gosto de fazer minha própria massa, mas não ia dar tempo, gente. Já era 10h30 da manhã e a gente tinha que sair 12h30 para ir para esse evento. Então eu comprei essa torta, que vem, olha aí, os pedaços, né, dele já redondos. Só foi um pouquinho difícil soltar. Você pode ver, até fez um furinho aí, mas é massa, tudo bem, né? Você abre de novo, dá uma apertadinha, ele junta tudo novamente, não tem problema. O tamanho é esse, são 9 polegadas. Então vai dar aí os seus 20... 9, 9, 18, uns 23, 24 centímetros mais ou menos de diâmetro. Então, coloquei essa massa na parte de baixo, fui amassando tudo, grudando tudo nas bordas, fazendo questão, né, verificando se realmente estava bem plano o fundo, as laterais também, porque senão ele começa a formar bolha de ar e aí não fica legal. Também, para garantir que não vai ter problema, eu uso o garfo e vou furando essa torta toda, porque assim, se houver problema de formar bolha de ar, com esses furinhos eu resolvo o caso. E eu sou tão desesperada, tem gente que diz que não precisa furar as laterais, mas eu furo a lateral também, tá? Eu quero ter certeza que o negócio vai funcionar. Bem, fiz isso nessa primeira vasilhinha, que é a normal deles, né? A forminha de vidro bonitinha que eles levam na mesa. Eu não tinha uma segunda, então eu simplesmente peguei uma forma normal de fazer bolo e a segunda massa coloquei ali dentro e fiz o mesmo procedimento. Então eu dei uma medida pelas laterais, como essa forma é mais alta do que aquela de vidro, então ficou mais baixa, né, do que eu tava esperando, ficou mais baixa do que a parte ali de cima da forma, do que a borda da forma, mas não teve problema. Eu tava até com medo que a parte de cima, depois a hora que eu colocasse a massa de cima, não fosse conectar com a de baixo, ficasse estranha, mas não teve problema, deu tudo certo. Então, mesmo procedimento, amassei tudo. Essa foi um pouquinho mais difícil, por incrível que pareça, porque essa forma é antiaderente, e aí eu tinha passado um pouquinho de manteiga, então foi um pouquinho mais difícil de ela ficar toda armadinha ali, mas mesmo assim deu certo. Um monte de furinhos e coloquei no forno 180 graus, se não me engano, não, certeza, 180 graus por 13 ou 14 minutos. Quando eu vi que ela começou a mudar de cor, eu já tirei. A questão era só dar uma tostadinha na parte de cima, para que a hora que eu colocasse o creme, ele não penetrasse na massa e não ficasse aquela massa dura, feito papelão, que eles chamam de massa embatumada. Pus o creme, não é nenhuma novidade, não precisava nem mostrar isso, né? Simplesmente peguei colher e joguei lá dentro. De qualquer jeito, dei só uma ajeitada para dar uma alisada. Como o creme é muito espesso, tava difícil, eu tive que molhar a colher que eu tava usando e aí tentar dar uma alisada. Coloquei a massa em cima e a intenção da massa de baixo era ela ficar um pouquinho mais alta e a hora que eu colocasse a massa de cima, sobrasse um pouquinho aqui ainda para eu virar as duas juntas. Eu não tive essa massinha sobrando. Então, eu criei, né, eu só dobrei a de cima, fui apertando as laterais para ver se ela, né, com a esperança de que grudasse na de baixo. A minha sorte é que o meu creme não chegou a grudar
não chegou a tocar na parte de cima, na borda da massa. Então, quando eu pus a outra massa, as duas grudaram, eu fui apertando a lateral, fiz uma viradinha com a mão mesmo, de qualquer jeito. Como tava muito feinha, aí eu usei o garfo para dar uma amassadinha nela, e depois ainda com os dedos eu dei mais uma pressionadinha para ver se eu deixava ela mais num ângulo, né, mais certinho. Deu certo. Aí eu pensei, não, preciso deixar essa torta ainda mais bonita. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uns cortes nela. O americano adora, pega as tortas e faz cortes em cima, e esses cortes eles abrem um pouquinho, porque aí eles conseguem, mesmo que tenha uma mesa cheia de tortas diferentes, olhando por essas aberturinhas, eles conseguem identificar que tipo de torta é. Se é uma torta de espinafre, se é uma torta de palmito, se é uma torta de frango, se é uma torta de, sei lá, de cereja, do que for, eles conseguem identificar por causa dessas aberturinhas que foram feitas. Eu fiz as aberturas e dei uma pressionadinha com a faca, mas eu não estava feliz com isso, porque não estava abrindo muito. E eu sabia que a hora que assasse, essas duas partes iriam se fechar novamente. Então, qual foi a minha solução para isso? Criatividade do brasileiro, né? Eu peguei uma faca e um garfo ao mesmo tempo, e conforme eu fui cortando, né? Depois de eu cortar, eu fui pressionando com faca e o garfo para que eu forçasse, abrisse um pouco mais. Porque assim, mesmo assando, essa torta ficaria com esse pedacinho mais aberto. Isso tudo você faz antes de pincelar com a gema. Na verdade, o meu foi o ovo inteiro, era a clara e a gema que eu tinha ali. Então, fiz essas aberturas todas, olha o que eu tô fazendo aí. Com a faca e o garfo, eu fui abrindo todas esses cortes que eu fiz para garantir que a massinha de dentro, né, o creme de dentro ficasse visível. E já que ficou visível, bonitinho, eu prossegui com isso, fiz isso nas duas tortas. Olha como dá para ver bem o creme lá dentro. Mesmo com a minha filmagem não sendo das melhores, né, porque aí em certo ponto bateu muita claridade por causa das luzes que eu tinha ali. Mas mesmo assim dá pra ver o creminho e o verdinho do espinafre ali dentro. Era isso que eu precisava que aparecesse para que ficasse fácil para identificação na mesa. Porque na mesa se colocam todas as comidas juntos e a hora que termina a oração, o povo ataca a comida mesmo. Então é melhor saber o que tá na frente para não ter que toda hora ficar perguntando: o que é isso aqui? O que é isso aqui? Mas mesmo assim tinha gente que perguntava, não só: o que é isso aqui? O que é isso? É torta de espinafre. O que mais que tem dentro? Espinafre, cream cheese, bacon. Ah, tem glúten? Tem, porque né, foi feito com massa com a farinha de trigo. Tem ovos? O ovo foi usado só para dourar em cima da torta. Ah, tá bom. Não é quiche, né? Não, não é. Ah, porque quiche vai ovo dentro para dar, né, a consistência e eu não gosto. Não, esse não tem ovo dentro, só mesmo para pincelar, para deixar dourado. Ah, então tá bom. E aí todo mundo realmente atacou e amou a torta. Fiz todo esse processo para garantir que a torta ficasse bonita. Podia até ter colocado, na hora de servir, tomatinho cereja cortado no meio, colocado uma ou duas folhinhas de espinafre ali em cima para ficar mais fácil a identificação e para ficar mais bonitinho, né? O verdinho do espinafre, o vermelho do tomate. Mas para ser muito sincera, gente, eu esqueci completamente. Eu cortei todo o espinafre que eu tinha, não sobrou nada para contar a história, então a decoração com ele não ia dar certo. Não tinha decoração, eu falei, a torta já tá bonita desse jeito, não precisa de mais nada. Se vocês vissem o jeito que o peru foi pra mesa, vocês iam achar que a torta tava mais do que bonita, tava perfeita. Que eles simplesmente pegaram o peru, ao invés de levar inteiro pra mesa, tal, alguma coisa assim, pra facilitar, eles cortaram tudo. Ah, deu pra ver ali o meu pegador todo queimado? Sabe o que aconteceu? Aconteceu que pronto, torta douradinha, bonitinha, agora elas podem ir pro forno.
O forno, vocês podem ver ali, né, tá aquela parte vermelha no digital, tá mostrando que tá 320 graus, que eu coloquei, se não me engano, e 335, né, que eu coloquei, e aí vai pro forno. Estava escrito que a massa deveria ficar ali por uns 20 minutos. Aqui o outro bolo de maçã que eu precisei fazer, desse tamanhão, aí mudei para outra forma para depois poder decorar. E 25 minutos depois, demorou para a torta ficar pronta, né, para a massa dar uma dourada. 25 minutos depois, estava ali bonitinha as duas tortas. O creme de dentro eu não precisava me preocupar, o creme já estava pronto, não tinha nem o que fazer, só precisava assar a massa. E aí eu assei até um ponto que eu achei que estava legal, mas eu ia para a festa, eu ia chegar na festa a 1h da tarde. E eu conheço bem a dona da casa, porque eu já tive a experiência de ser convidada para um almoço, que deveria acontecer por volta de umas 2 da tarde, e aconteceu às 6 da tarde, então eu já previ. Bem, essa torta eu tô levando a 1h da tarde, mas a gente só vai começar a comer lá pelas 5, 6 horas. E foi exatamente o que aconteceu, o jantar foi servido às 6 horas da tarde. Por isso, a minha torta precisou ser reaquecida. E aí, ela deu a dourada final que precisava para ir para a mesa. Foi super quentinha, douradinha, linda para a mesa. E foi realmente uma das estrelas da mesa. Todo mundo perguntando, gente, que torta é essa? Onde foi que vocês compraram? Foi alguma retusseria? Porque não, supermercado isso não vende. Uma torta dessas você não encontra no supermercado. Que torta maravilhosa, quem fez? E aí a Adriana, que é sobrinha do Steve, contando para todo mundo. Foi a Vânia, ela que fez em casa tudinho. E aí eu meio desconcertada, falei, não gente, eu fiz o creme, mas eu tenho que confessar, a massa eu comprei pronta, porque era como se fosse, né, uma torta realmente com a massa feita em casa. Então foi um sucesso, todo mundo perguntando a receita, tanto que agora vai fazer parte do menu para essa festa de casamento. E pro Natal eu já tô escalada para fazer essa torta de novo. Só que agora eles disseram que eu tenho que parar de ser munheca e fazer mais torta, porque 2 só não alimenta a família toda. Então, pro Natal eu acho que eu vou ter que fazer umas 3 ou 4. Faço umas 4 e aí uma delas, se precisar, volta para casa, porque o Steve quase teve um ataque do coração quando ele olhou para a mesa e estava fazendo a marmitinha dele e não tinha mais torta de espinafre para ele trazer para casa. Veio com um bico desse tamanho, porque onde já se viu que eu só fiz 2 tortinhas pequenininhas e aquilo, né, não tinha sido suficiente, não ia ter para ele. Dia seguinte ele contou para todo mundo no serviço. Foi bem engraçado, porque um deles depois no telefone, mais tarde ele ligou para o Steve e falou, Steve, o equipamento X voltou a funcionar a hora que a gente mudou o código X, Y, blá 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 no computador. E aí ele falou assim, aí, já se recuperou? Sua esposa já fez outra torta de espinafre? E eu do lado olhando, Steve, você tá contando da torta pra todo mundo? Ele, tô, porque eu acho um disparate o que você fez, você não fez torta pra mim. Dia de ação de graças eu mereci alguma coisinha pra mim. Então, no Natal vai ter torta a mais. As proporções exatas para vocês fazerem uma torta vai estar na descrição aqui do vídeo no YouTube. E aí, se você estiver no Facebook ou outro local que você esteja assistindo, vai lá no YouTube que você tem toda a lista de ingredientes para fazer uma torta. Quer fazer 2? Dobra a receita. Quer fazer 3? Quer fazer 4? Vai triplicando, quadruplicando a receita até dar o tamanho que você quer. Eu recomendo, se você puder fazer a massa em casa, melhor, né? Faz a massa podre ou massa folhada. Gente, essa torta com massa folhada deve ficar um espetáculo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de culinária americana e vejo vocês no sábado. Bye!